Você tem revelação? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a revelação. Então, só aí nós já estamos descansados. O nome do Senhor. Você sabe qual é o nome do Senhor? Se tiver alguém que não sabe, nós vamos descobrir hoje, com a ajuda do Espírito Santo. Filipenses 2, do 9 até o 11, diz assim: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podem ficar à vontade, irmãos. Nós vamos ver algumas escrituras que a grande maioria dos que estão aqui já estão acostumados, para nós dar uma introdução. E nós vamos ver esse nome. Que nome é esse que nós acabamos de ler? Que é feito tanta confusão aí fora. É colocado muitas coisas, muitos pensamentos humanos, teorias, teologias, mas nós temos um profeta que veio para restaurar todas as coisas. Em Isaías, no capítulo 42, Isaías 42, uma escritura que todos conhecemos, versículo 8, a Bíblia diz assim: Eu sou o Senhor. Esse é o Deus do Velho Testamento dizendo: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, a outrem não darei, nem meu louvor a imagens e esculturas. Se nós voltarmos um pouquinho, Isaías capítulo 7, tem uma promessa que nasceria um menino. Isaías capítulo 7, versículo 14. A Bíblia diz assim: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, e será seu nome Emanuel. Então a Bíblia prometeu que uma virgem conceberia, e o nome desse menino seria chamado Emanuel. Mas nós vamos entender o porquê que a Bíblia diz Emanuel. Mateus capítulo 1, a Bíblia diz assim no versículo 21: Quando José quis largar Maria porque achou que ela tinha engravidado de outro homem, e o anjo apareceu para ele e falou: Olha, não deixe dela, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. No 21 ele disse: Darás a luz a um filho e chamará o seu nome Jesus. Mas a Bíblia tinha dito que era Emanuel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí a Bíblia explica o porquê do Emanuel, né? Tudo isso acontecerá para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, profeta Isaías, que nós acabamos de ler: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um menino, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é? Então esse menino que nasceu era Deus conosco. Então nós vemos que no Velho Testamento o nome era Senhor e agora o nome é Jesus. Nós vamos um pouquinho para frente aqui em Mateus capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz assim: E sendo Jesus batizado, quando ele veio ao encontro de João Batista no Rio Jordão, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, e viu o Espírito de Deus, João Batista viu, descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então você vai ver que a Bíblia também diz em Colossenses,
capítulo 2, versículo 9. Vou botar as irmãs trabalhar hoje. É só para nós fazer uma introdução. Dizendo de Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando esse Espírito desceu ali, era toda a plenitude da divindade estava habitando em Jesus. Aí, nós entendemos que agora, Jesus Cristo, ele estava batizado e também batizado com o Espírito Santo. Agora nós vamos ler em Atos 2:36, o que a Bíblia diz. Pedro, naquele discurso, quando no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e ele começou a pregar, em Atos capítulo 2, versículo 36, Pedro se levantou e estava pregando e disse: saiba com certeza, pois com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez. Então ele era o Senhor do Velho Testamento e ele era Cristo também, por isso é Senhor Jesus Cristo. Então o nome do Senhor é Senhor Jesus Cristo. Cristo, então nós vamos ver, você pode em casa, se você quiser, tirar a sua dúvida, o significado da palavra Cristo. Coloque lá no Google o significado da palavra Cristo. Está escrito assim, aquele que é ungido, consagrado, e entre parênteses está escrito assim, designação única e específica de Jesus. Então ele é o Pai, o Senhor, ele é o Filho Jesus e ele é o Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do nosso Senhor. Agora, a Bíblia diz que não se pode tirar e nem acrescentar a palavra, porque aquele que tirar, será tirado a sua parte do livro da vida do Cordeiro, e aquele que acrescentar, serão acrescentados as pragas que estão escritas neste livro. Ficou claro o nome do Senhor? Vocês estão acompanhando, né? Então nós descobrimos através dessa mensagem que o nome do Deus Todo-Poderoso é Senhor Jesus Cristo. É esse que Judas disse na sua carta, que haviam pessoas que negavam o nome do Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. A Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos isso, irmão, se chama revelação. Quando nós temos essa revelação de quem é Jesus Cristo, aí Satanás começa a tremer. Porque agora ele não pode mais te enganar. Ele não consegue mais te enganar com Pai, Filho e Espírito Santo, separado. Você começa a adorar Ele na revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. E quando você adora Ele com revelação, então, o que você precisa está prestes a acontecer. Porque você está pedindo ao nome que é sobre todos os nomes. E que tem todo o poder. Então não pode tirar e nem acrescentar. Aí o profeta diz no livro das Eras, na era da igreja de Éfeso, parágrafo 67, diz assim: agora é fácil obter a impressão errada acerca do que estamos falando. Porque estou enfatizando tanto isso? Poderia soar a você mesmo como se o espírito anti-palavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra, uma negação da Bíblia, culminando com sua rejeição. O profeta está dizendo, nós podemos confundir e dizer que o espírito do anticristo, quando ele está numa pessoa, é porque ela recusa toda a palavra. E ele disse, não é assim. Não é a rejeição de toda a palavra. Ele disse, não, Senhor, não é assim. O que está em Apocalipse 22, 18, que diz, porque eu testifico a todo aquele que lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro.
é a mudança até mesmo de uma única palavra, diz o profeta. Só uma palavra que nós mudar da Bíblia pode nos deixar fora pode tirar a nossa parte. Tirando ou acrescentando a ela é a artimanha original de Satanás no jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera. Foi suficiente. Lembra quando Deus disse: de toda árvore do jardim comereis, mas no dia que nessa árvore não vão mexer, na árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela tocar, certamente morrereis. A única coisa que o diabo fez, ele disse não. Ele disse assim: certamente não morrereis. Ele colocou só o não. E o resto era todas as palavras do Senhor. E isso causou tudo que nós vemos hoje aqui. Uma palavra que ele colocou. Então, se nós deslocar uma palavra, nós causamos desgraça na nossa vida e de muitas pessoas. Então, só uma palavra, apenas uma palavra, ele disse, foi o que causou isso lá no jardim do Éden. Foi o suficiente, trouxe a morte e destruição, e em Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada, e o espírito antipalavra e anticristo começou a florescer. Aí a Bíblia diz que se nós acrescentarmos ou tirarmos uma palavra, tem condenação. Eu pergunto, e quem coloca dois deuses juntos? Quando a Bíblia diz que há um único Deus. Só o Senhor teu Deus adorará. E coloca três deuses junto, dizendo que são três pessoas diferentes. A Bíblia diz que uma palavra acrescenta mais dois deuses e se tornam idólatras inconscientemente muitas vezes, por ideias humanas, por falta de revelação. Mas existe um profeta. Existe alguém que trouxe a revelação, não dele, mas de Jesus Cristo. E é essa revelação que eu e você recebemos na nossa vida.